Você já pensou em desistir, no exato segundo em que alguém finalmente percebeu o seu valor? Ela estava exausta, humilhada, ignorada, sempre invisível naquele escritório. A gota d'água veio num café frio e num olhar cruel. Chorando, ela entrou na sala do CEO para pedir demissão. Mas o que ele fez não apenas mudou o destino dela, mudou o dele também. Ele trancou a porta, encostou-se na parede e disse: "Você não vai embora, porque é com você que eu quero ficar." Essa história vai acelerar seu coração, vai te fazer sorrir, chorar, lembrar de tudo que já engoliu calada, e vai te lembrar de uma verdade: quem te enxerga na dor merece te ter na vitória. Assista até o fim, porque o final vai te marcar para sempre. Curta se você já pensou em desistir de tudo. Comente: você acredita que alguém pode se apaixonar justamente por quem o mundo ignora? Inscreva-se agora para mais histórias que aquecem a alma. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Isabel abriu os olhos pesados, sentindo o gosto amargo da ansiedade que já a acompanhava antes mesmo de sair da cama. O apartamento pequeno e silencioso ecoava apenas o barulho dos vizinhos se preparando para mais um dia. Ela levantou devagar, os pés descalços tocando o chão frio do quarto. A ducha gelada a despertou completamente, e enquanto se vestia com a mesma blusa branca e saía preta de sempre, evitava olhar no espelho por muito tempo. O ônibus lotado balançava enquanto ela segurava firme na barra de ferro, sentindo o cheiro de suor e perfume barato se misturar ao ar abafado da manhã. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de frio, mas daquela tensão constante que vivia no peito desde que começara a trabalhar na Corporação Andrade 3 meses atrás. Observava pela janela embaçada os prédios cinzentos passarem, cada um parecendo mais alto e imponente que o anterior, até que finalmente avistou o edifício de vidro espelhado onde trabalhava. Ao entrar no lobby de mármore, seus passos ecoavam timidamente. O som dos saltos altos das outras funcionárias clicava com confiança pelo piso, enquanto os dela pareciam sussurrar pedidos de desculpa. O elevador estava lotado, e ela se espremeu no canto, sentindo o perfume caro da gerente de marketing invadir suas narinas. Ninguém a cumprimentou, ninguém nunca cumprimentava. O 22º andar fervilhava de atividade quando as portas se abriram. Vozes altas, risos, o barulho constante dos telefones tocando e das impressoras funcionando. Isabel caminhou até sua mesa no fundo do escritório, próxima à janela que dava para um beco sem sol. Sua mesa era pequena, apertada entre 2 arquivos enormes, e sempre havia uma pilha de papéis esperando por ela. "Isabel!" A voz estridente de Márcia, sua supervisora, cortou o ar como uma navalha. "Você chegou atrasada ontem. Hoje eu quero o relatório do Henderson pronto até às 10. A mulher de 40 e poucos anos, com cabelos perfeitamente escovados e unhas vermelhas impecáveis, depositou uma pasta pesada na mesa já abarrotada. "E não me venha com desculpas. Você sabe que eficiência é tudo aqui." Isabel engoliu em seco, sentindo o nó familiar se formar na garganta. Ela não havia chegado atrasada. Na verdade, sempre chegava 15 minutos antes do horário. Mas aprendera que contradizer Márcia só tornava tudo pior. "Claro, Márcia, até às 10. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "Fale mais alto, pelo amor de Deus. Ninguém vai te ouvir se você continuar falando assim." Márcia revirou os olhos e se afastou, os saltos fazendo um barulho autoritário contra o chão. As horas se arrastaram. Isabel digitava freneticamente, os dedos começando a doer de tanto pressionar as teclas. Ao seu redor, escutava fragmentos de conversas, planos para o almoço, fofocas sobre a vida pessoal dos colegas, discussões sobre promoções. Ninguém nunca a incluía nessas conversas. Era como se fosse feita de ar.
Quando finalmente chegou a hora do almoço, ela pegou sua marmita simples e caminhou até a sala de descanso. O ambiente estava lotado, todas as mesas ocupadas por grupinhos animados. Procurou um cantinho vazio próximo à máquina de café e sentou-se sozinha. Abriu a marmita e o cheiro caseiro de arroz, feijão e frango grelhado contrastava com os sanduíches gourmet e saladas sofisticadas que as outras funcionárias comiam. Gente, vocês viram a roupa da novata hoje? A voz de Carla, da recepção, chegou até ela como um tapa. Isabel fingiu não escutar, mas cada palavra penetrava como uma agulha. Mesma coisa de sempre. Parece que não tem espelho em casa. Eu até sinto pena, sussurrou Amanda do financeiro. Mas né, a gente trabalha num lugar assim, tem que se cuidar. Imagina o que os clientes pensam quando veem aquilo. O riso das duas ecoou pela sala e Isabel sentiu suas bochechas queimarem. Terminou o almoço em silêncio, cada garfada pesando na garganta. Quando se levantou para lavar o recipiente, suas mãos tremiam tanto que quase deixou tudo cair na pia. A tarde trouxe mais tarefas. Márcia apareceu novamente, dessa vez com uma expressão ainda mais azeda. O relatório está cheio de erros. Refaça tudo e dessa vez preste atenção no que está fazendo. Ela jogou os papéis na mesa com força, fazendo alguns voarem para o chão. Isabel se abaixou para catá-los, sentindo os olhos de todos sobre ela. Quando se levantou, uma lágrima teimosa escorreu pelo rosto. Limpou rapidamente com as costas da mão, esperando que ninguém tivesse visto. Mas havia visto. Lá do 25º andar, através das paredes de vidro de sua sala, Alessandro Andrade observava tudo. Ele não conseguia tirar os olhos daquela mulher. Desde o primeiro dia que ela chegara, algo nela o intrigava. Não era apenas a beleza discreta ou o jeito delicado com que se movia. Era a força silenciosa que emanava dela, mesmo quando todos a tratavam como se fosse invisível. Ele via como ela chegava sempre cedo, como trabalhava com dedicação, como nunca reclamava mesmo quando claramente estava sendo sobrecarregada. Isabel permaneceu no escritório até bem depois do horário, terminando não apenas o relatório que Márcia havia rejeitado, mas também organizando os arquivos que ninguém mais queria mexer. O prédio foi esvaziando lentamente, as luzes se apagando andar por andar. Quando finalmente desligou o computador, eram quase 9 da noite. No elevador vazio, ela encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Estava exausta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada dia ali era como uma pequena morte, uma erosão lenta da sua autoestima. Mas precisava do emprego, precisava provar para si mesma que conseguia vencer em São Paulo, longe da cidadezinha onde havia crescido. O ônibus da volta estava menos lotado e ela conseguiu um assento próximo à janela. As luzes da cidade passavam desfocadas, criando um borrão dourado e branco que a hipnotizava. Pensou na mãe, que havia ligado no fim de semana, perguntando como estavam as coisas. Havia mentido, como sempre. Tudo bem, mãe, o trabalho está ótimo. Não teve coragem de contar sobre a solidão, sobre os dias que passava sem falar com ninguém além do estritamente necessário. Em casa, fez um chá de camomila e se sentou na pequena varanda que dava para o pátio interno do prédio. O ar noturno estava fresco e ela puxou o casaco mais para perto do corpo. Às vezes, se perguntava se havia feito a escolha certa, se não deveria ter ficado na cidade natal, aceitado o emprego na escola local, casado com o João da farmácia, que sempre demonstrava interesse. Mas algo dentro dela insistia que estava no lugar certo, que aquela fase difícil era apenas um teste, uma preparação para algo maior. Ela era forte, mais forte do que imaginava. Tinha que ser. Na cama, antes de adormecer, Isabel olhou para o teto e fez a mesma promessa que fazia todas as noites. Amanhã será melhor. Amanhã eu vou encontrar meu lugar. Não sabia ainda que, no andar de cima,
Alessandro Andrade também estava acordado, pensando nela, planejando uma mudança que transformaria ambas as suas vidas para sempre. Ela era o tipo de mulher que o mundo não via, mas que o amor enxergaria por inteiro. E segunda-feira chegou carregada de uma energia pesada que Isabel sentiu no momento em que pisou no escritório. O ar-condicionado gelado fazia um ruído diferente, mais agudo, como se até mesmo as máquinas pressentissem a tempestade que estava por vir. Ela ajeitou os papéis na mesa, notando que havia uma pasta nova, grossa, com uma etiqueta vermelha colada na frente. Projeto Millennium Confidencial. Márcia apareceu às 9 em ponto, com uma expressão que Isabel nunca havia visto antes. Não era apenas a usual irritação matinal, mas algo mais profundo, mais perigoso. Seus olhos brilhavam com uma satisfação cruel que fez o estômago de Isabel se contrair. Isabel, você vai ficar responsável pelo projeto mais importante do trimestre. As palavras saíram da boca de Márcia como mel envenenado. O cliente Millennium investiu 3 milhões com nossa empresa. Não pode haver nenhum erro. Nenhum. Ela deixou a pasta cair na mesa com um baque surdo. Você tem até sexta-feira para entregar tudo perfeito. Isabel abriu a pasta e seus olhos se arregalaram. Eram mais de 200 páginas de documentos, planilhas complexas, gráficos detalhados. O tipo de trabalho que normalmente seria distribuído entre 3 funcionários experientes, não para uma novata que ainda estava aprendendo os processos da empresa. Márcia, isso é muito material para uma pessoa só. Talvez pudéssemos... Não. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Você disse que queria crescer na empresa, não foi? Então prove que merece estar aqui. Ou será que prefere voltar para sua cidadezinha? O comentário sobre sua origem atingiu em cheio. Isabel sentiu o rosto esquentar, mas assentiu em silêncio. Márcia sorriu com satisfação e se afastou, deixando para trás apenas o eco de seus passos e o perfume forte que sempre usava. Durante 3 dias, Isabel mergulhou no projeto como se sua vida dependesse dele. Chegava às 6 da manhã e saía depois da meia-noite, sobrevivendo com sanduíches da máquina automática e café que já não fazia mais efeito. Seus olhos ardiam de tanto olhar para a tela do computador e suas costas doíam de ficar curvada sobre os documentos. Na quinta-feira, ela havia terminado 80% do trabalho. Estava exausta, mas confiante. Cada número havia sido verificado 3 vezes, cada gráfico estava perfeito, cada relatório seguia exatamente as especificações solicitadas. Quando finalmente salvou o arquivo principal, às 2 da manhã, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Ela conseguiria. Pela primeira vez, provaria que merecia estar ali. A sexta-feira amanheceu com chuva. Isabel acordou com o som das gotas batendo na janela e por um momento ficou deitada ouvindo a melodia suave que a acalmava. Vestiu-se com mais cuidado que o usual, escolhendo uma blusa azul clara que a mãe havia lhe dado no aniversário. Hoje seria diferente. Hoje ela brilharia. Às 8 da manhã, entregou o projeto completo para Márcia. A pasta estava organizada, com cada documento em seu lugar, acompanhado de um índice detalhado e um resumo executivo que havia escrito na madrugada. Márcia pegou o material sem sequer olhar para ela, murmurando um "deixe na minha mesa", que mal podia ser ouvido. Às 10 da manhã, o inferno desabou sobre sua cabeça. "Isabel!" O grito de Márcia ecoou por todo o andar, fazendo conversas pararem e cabeças se virarem. "É na minha sala, agora!" Isabel se levantou da cadeira com as pernas bambas. Podia sentir os olhos de todos os colegas sobre ela, alguns curiosos, outros já com expressões de quem sabia que algo muito ruim estava acontecendo. Caminhou até a sala de Márcia como se fosse ao cadafalso, cada passo parecendo mais pesado que o anterior.
Feche a porta, ordenou Márcia, sem levantar os olhos dos papéis espalhados na mesa. Você pode me explicar isso? Ela ergueu uma planilha, apontando para uma célula específica. Erro de cálculo. 3 milhões de diferença no orçamento final. Isabel se aproximou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Márcia poderia ouvir. Olhou para a planilha, depois para a tela do computador, que estava aberta com o mesmo arquivo. Algo estava errado. Muito errado. Márcia, isso não pode estar certo. Eu verifiquei essa planilha pelo menos 5 vezes. Esse número não estava assim quando eu entreguei. Você está me chamando de mentirosa? A voz de Márcia subiu uma oitava, carregada de indignação fingida. Esse arquivo veio do seu computador. Tem seu nome no cabeçalho, sua assinatura digital. Isabel sentiu o mundo girar ao seu redor. Olhou novamente para a tela e então viu algo que fez seu sangue gelar. A data de modificação do arquivo era das 7h30 da manhã. Ela havia chegado às 8. Alguém havia mexido no arquivo entre o momento em que ela salvou e o momento em que chegou ao escritório. Márcia, alguém alterou o arquivo. Veja a data de modificação. Eu não estava nem aqui nesse horário. Chega de desculpas esfarrapadas. Márcia se levantou da cadeira, suas unhas vermelhas brilhando sob a luz fria da sala. Você cometeu um erro gravíssimo. O cliente já foi informado do orçamento errado. Eles estão furiosos. Podem cancelar o contrato. A respiração de Isabel se tornou curta e rápida. Ela podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas, o gosto metálico do medo na boca. Por favor, me deixe verificar o backup. Eu tenho certeza de que posso provar. Não existe backup. Você deveria ter pensado nisso antes de ser negligente. Márcia se aproximou, seus olhos brilhando com uma crueldade que Isabel nunca havia visto antes. Talvez você não seja adequada para este tipo de trabalho. Talvez devesse considerar outras opções. Isabel saiu da sala cambaleando, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. Suas pernas mal conseguiam carregá-la de volta à sua mesa. Ao passar pelos colegas, notou os sussurros, os olhares de pena misturados com alívio por não serem eles no lugar dela. Ouvi dizer que ela ferrou com o projeto Millennium, murmurou Carla para Amanda. 3 milhões de erro. Imagina só. Eu sabia que ela não daria conta, respondeu Amanda balançando a cabeça. Pessoa simples demais para este ambiente. Isabel se sentou na cadeira e ligou o computador com mãos trêmulas. Tinha que haver uma explicação. Tinha que haver alguma forma de provar sua inocência. Abriu o arquivo original, aquele que estava em seu computador, e quase gritou de alívio. Lá estavam os números corretos, exatamente como ela havia deixado. Mas quando tentou abrir o arquivo que estava no servidor da empresa, o pesadelo se confirmou. Os números estavam alterados, o erro estava lá, gritante e impossível de negar. Alguém havia deliberadamente sabotado seu trabalho. O dia se arrastou como uma eternidade. Isabel não conseguia se concentrar em nada. Suas mãos tremiam cada vez que tentava digitar. O almoço passou despercebido. Seu estômago estava revirado demais para aceitar qualquer comida. A tarde trouxe mais humilhações. Outros supervisores vieram verificar seu trabalho, balançando a cabeça com desaprovação, fazendo comentários sobre responsabilidade e competência. Às 5 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia partido, Isabel recebeu um e-mail que fez seu mundo desabar completamente. O remetente era o próprio Alessandro Andrade, o CEO da empresa. O assunto era simples. Projeto Millennium, reunião urgente. Ela abriu o e-mail com dedos que não paravam de tremer. Senhorita Isabel, devido ao grave erro ocorrido no projeto Millennium, preciso vê-la em minha sala imediatamente. O cliente está considerando romper o contrato e precisamos discutir as consequências desta falha. 25º andar,
Sala 2501. Alessandro Andrade, CEO, Corporação Andrade. Isabel leu o e-mail 3 vezes, cada palavra se cravando em seu coração como uma adaga. Ela havia decepcionado não apenas Márcia, mas o próprio CEO da empresa. O homem que comandava aquele império de vidro e aço, que decidia o futuro de centenas de funcionários, queria vê-la para... Para o quê? Para demiti-la pessoalmente? Ela salvou todos os arquivos que conseguiu, incluindo os backups de seu computador pessoal que provavam sua inocência. Talvez pudesse mostrar para ele, talvez pudesse fazê-lo entender que havia sido vítima de uma armação. Mas quem acreditaria na palavra de uma funcionária novata contra todo o sistema? Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a pasta com os documentos. Ela precisava de ar, precisava de um momento para se recompor antes de enfrentar Alessandro Andrade. Caminhou até o banheiro feminino, que estava vazio naquela hora, e se olhou no espelho. O reflexo que viu a assustou. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, a pele pálida, os cabelos desalinhados. Ela parecia exatamente o que era, uma mulher derrotada, quebrada, pronta para desistir. Abriu a torneira e jogou água fria no rosto, tentando se recompor. "Você consegue", sussurrou para si mesma. "Você é mais forte do que eles pensam." Mas quando saiu do banheiro e viu o elevador que a levaria ao 25º andar, toda a coragem que havia tentado reunir desapareceu. Suas pernas tremiam, seu coração disparava e uma única certeza tomava conta de sua mente. Sua carreira na Corporação Andrade havia terminado antes mesmo de começar. Era só um papel, mas para ela era o fim de todas as esperanças. O elevador subiu devagar, cada andar passando como uma eternidade. Isabel observava os números no display digital mudarem. 20, 21, 22, enquanto seu reflexo na parede espelhada a encarava de volta. Ela apertou a pasta contra o peito, sentindo o papel áspero contra seus dedos suados. O perfume suave que havia borrifado pela manhã já se misturava com o cheiro de ansiedade que emanava de sua pele. 23, 24. O sino do elevador tocou suavemente, um som angelical que contrastava cruelmente com o inferno que a esperava. As portas se abriram, revelando um corredor completamente diferente dos andares inferiores. Aqui, o carpete era mais espesso, de um tom bordô elegante que abafava qualquer som de passos. As paredes eram revestidas de madeira escura e quadros caros decoravam o ambiente com uma sobriedade intimidante. Isabel deu o primeiro passo para fora do elevador e quase tropeçou. Suas pernas pareciam ter esquecido como caminhar. O corredor se estendia à sua frente como um túnel sem fim, pontuado apenas por algumas portas de vidro fosco e uma recepcionista loira que a observava com curiosidade mal disfarçada. "Você deve ser Isabel", disse a mulher, sua voz carregada de uma simpatia profissional que não chegava aos olhos. "Sou Helena, assistente do Sr. Andrade. Ele está esperando você." Isabel assentiu, incapaz de formar palavras. Sua garganta estava seca como lixa, e cada respiração parecia raspar contra as paredes internas. Helena se levantou graciosamente, seus saltos fazendo um ruído ritmado contra o chão, enquanto caminhava em direção ao final do corredor. "Por aqui, querida." A palavra querida soou condescendente, como se ela fosse uma criança prestes a ser repreendida. "O Sr. Andrade não gosta de esperar." Elas passaram por uma sala de reuniões com uma mesa de mogno que poderia facilmente acomodar 20 pessoas. Através da parede de vidro, Isabel viu uma vista deslumbrante da cidade. Arranha-céus se estendendo até o horizonte, carros minúsculos circulando nas ruas lá embaixo como formigas. Era bonito e aterrorizante ao mesmo tempo, uma lembrança constante de quão pequena e insignificante ela era naquele mundo. Finalmente, chegaram à porta no final do corredor.
uma placa discreta de metal escovado anunciava: Alessandro Andrade, CEO. Helena bateu delicadamente na porta e uma voz masculina grave respondeu de dentro: Entre. Senhor Andrade, a senhorita Isabel chegou. Helena abriu a porta e fez um gesto para que Isabel entrasse. Precisa de mais alguma coisa? Não, Helena. Obrigado. Pode ir para casa. Isabel entrou na sala e imediatamente sentiu o aroma que dominava o ambiente. Uma mistura de couro fino, madeira encerada e um perfume masculino sutil, mas marcante. A sala era enorme, maior que todo o seu apartamento. Uma parede inteira era ocupada por estantes repletas de livros, enquanto outra oferecia uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Mas foi o homem atrás da mesa que fez seu coração parar. Alessandro Andrade estava de pé, de costas para ela, observando a cidade através da janela. Mesmo de longe, ela podia ver que era alto, com ombros largos, sob o terno escuro perfeitamente cortado. Seus cabelos negros estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles repetidas vezes. Quando ele se virou, Isabel sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele era mais jovem do que ela imaginava, talvez uns 35 anos, com traços marcantes que pareciam esculpidos em mármore. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase negro, e havia algo neles que ela não conseguia decifrar. Não era raiva, como esperava. Não era desprezo. Era algo mais complexo, mais perturbador. Sente-se, por favor. Sua voz era grave, controlada, mas não hostil. Ele gesticulou em direção a uma das poltronas de couro que ficavam em frente à sua mesa. Isabel caminhou com passos hesitantes, sentindo como se estivesse andando em câmera lenta. A poltrona era macia demais, e ela se sentou na borda, mantendo as costas eretas e a pasta firmemente agarrada em seu colo. Alessandro voltou para trás de sua mesa, mas não se sentou. Em vez disso, se apoiou na beirada, cruzando os braços sobre o peito. O silêncio que se instalou era quase físico, pressionando contra ela de todos os lados. Isabel podia ouvir o som de seu próprio coração, o tic-tac discreto de um relógio de parede, o murmúrio distante do trânsito lá embaixo. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Você sabe por que está aqui? Não era uma pergunta, mas uma afirmação suave. Isabel engoliu em seco, forçando as palavras a saírem. O projeto Millennium, Houve um erro, mas posso explicar. Pode? Alessandro inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Explique, então. Isabel respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam em sua mente como cartas sendo misturadas. Eu trabalhei no projeto por 3 dias. Verifiquei tudo várias vezes. Quando entreguei ontem à noite, os números estavam corretos. Eu tenho certeza absoluta. Sua voz estava trêmula, mas determinada. Alguém alterou o arquivo depois que eu salvei. A data de modificação prova isso. Alessandro não disse nada por um longo momento, apenas a estudando com aqueles olhos penetrantes. Isabel sentiu como se ele estivesse lendo não apenas suas palavras, mas seus pensamentos, seus medos, sua alma. Era desconfortável e, estranhamente, reconfortante ao mesmo tempo. Você tem provas dessa alteração? Perguntou finalmente. Sim. Isabel abriu a pasta com mãos trêmulas e tirou uma impressão da tela de seu computador. Este é o arquivo original, do meu computador pessoal. Você pode ver que os números estão corretos. Ela se levantou e caminhou até a mesa, colocando o papel sobre a superfície polida. Alessandro pegou a folha e a examinou cuidadosamente. Isabel podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro sutil de seu perfume misturado com algo puramente masculino que fez sua cabeça girar. Ela se afastou rapidamente, voltando para a poltrona. Por que alguém faria isso? Alessandro levantou os olhos do papel e a encarou diretamente.
Por que alguém sabotaria seu trabalho? A pergunta atingiu Isabel como um tapa. Não porque fosse cruel, mas porque era a primeira vez que alguém considerava a possibilidade de que ela pudesse estar dizendo a verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou desesperadamente conter. Eu não sei. A voz saiu quebrada, vulnerável. Talvez porque eu não me encaixe aqui. Talvez porque eu sou diferente das outras funcionárias. Eu venho de uma cidade pequena, não tenho o mesmo nível social que as outras pessoas. Alessandro deixou o papel sobre a mesa e se aproximou dela. Isabel sentiu seu coração acelerar perigosamente. Ele parou a apenas 1 metro de distância, perto o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, o formato perfeito de sua boca. Levante-se, disse ele suavemente. Isabel obedeceu, suas pernas bambas quase a traindo. Eles ficaram frente a frente e ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhar em seus olhos. A diferença de altura fazia com que ela se sentisse ainda mais pequena e vulnerável. Você realmente acredita que não se encaixa aqui? Alessandro perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Isabel sentiu as lágrimas finalmente escaparem, escorrendo devagar por suas bochechas. Eu tentei tanto, murmurou. Eu trabalhei mais que qualquer pessoa. Cheguei mais cedo, saí mais tarde, fiz tudo o que me pediram e mais. Mas não importa o que eu faça, nunca é suficiente. Eu sou sempre a forasteira, a que não deveria estar aqui. Alessandro ergueu a mão lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Seus dedos tocaram gentilmente o rosto de Isabel, limpando uma lágrima com o polegar. O toque foi tão suave, tão inesperado, que ela parou de respirar. Você está enganada, disse ele, sua voz carregada de uma intensidade que fez o estômago de Isabel se contrair. Completamente enganada. Isabel piscou confusa. O que você quer dizer? Em vez de responder, Alessandro se afastou e caminhou até a janela novamente. Isabel ficou parada onde estava, tocando inconscientemente o local onde ele havia encostado em seu rosto. Sua pele ainda formigava com a memória do toque. Há 3 meses, Alessandro disse, olhando para a cidade lá embaixo, uma mulher entrou em minha empresa, pontual, dedicada, silenciosa. Ela fazia seu trabalho sem reclamar, ajudava os outros quando necessário e nunca, nenhuma vez, fez política de escritório ou tentou chamar atenção para si mesma. Isabel sentiu seu coração acelerar. Ele estava falando dela? Eu observei essa mulher trabalhar até tarde, sozinha, quando todos os outros já haviam ido para casa. Vi como ela tratava até mesmo as tarefas mais insignificantes com cuidado e atenção. Vi como ela era ignorada, menosprezada, tratada como se fosse invisível. Alessandro se virou para encará-la novamente. E eu vi como isso a machucava, mesmo quando ela tentava esconder. As palavras de Alessandro caíram sobre Isabel como uma chuva morna depois de anos de seca. Alguém havia realmente a visto. Alguém havia notado. Por que você nunca disse nada? Isabel perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Porque eu precisava ter certeza, respondeu ele, caminhando de volta em sua direção. Certeza de que você era realmente quem eu pensava que fosse. E hoje, quando soube do que aconteceu com o projeto Millennium, eu tive minha resposta. Isabel franziu a testa, confusa. Não entendo. Alessandro parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor de sua respiração em seu rosto. Uma pessoa desonesta teria tentado encobrir o erro, inventar desculpas, jogar a culpa em outros, mas você não fez nada disso. Você veio aqui com provas, disposta a lutar pela verdade, mesmo sabendo que poderia ser demitida. O coração de Isabel estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. E isso é bom?
Um sorriso lento e devastadoramente bonito apareceu no rosto de Alessandro. Isso é perfeito. Antes que Isabel pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, Alessandro caminhou até a porta da sala. Por um momento terrível, ela pensou que ele estava a dispensando. Mas então ouviu o som que fez seu mundo parar completamente. O clique da fechadura. Alessandro havia trancado a porta. Ele se virou para encará-la, encostando as costas na porta, e Isabel viu algo em seus olhos que fez seu estômago dar uma pirueta. Não era raiva ou autoridade. Era algo muito mais perigoso e infinitamente mais tentador. Desejo. Agora, disse ele, sua voz rouca e carregada de promessas, podemos conversar de verdade. O que ele fez a seguir não foi por poder, foi por medo de perdê-la. O som da fechadura ecoou na sala como um trovão silencioso. Isabel sentiu cada músculo de seu corpo se tensionar, uma mistura de medo e antecipação correndo por suas veias como fogo líquido. Alessandro permanecia encostado na porta, seus olhos escuros fixos nela com uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer eletrificado. Isabel começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Sua respiração estava curta, superficial, como se seus pulmões tivessem esquecido como funcionar adequadamente. Você não precisa ter medo de mim, Alessandro disse, se afastando da porta com movimentos lentos e deliberados. Cada passo em sua direção fazia o coração de Isabel bater mais forte, mas também não pode mais fugir. Fugir de quê? A pergunta saiu em um sussurro trêmulo. Alessandro parou a meio caminho entre a porta e onde ela estava, como se estivesse dando tempo para ela processar o que estava acontecendo. A luz dourada do final da tarde que entrava pelas janelas enormes criava sombras dramáticas em seu rosto, acentuando a linha forte de sua mandíbula e a intensidade de seus olhos. Da verdade, respondeu ele simplesmente. Da verdade sobre quem você realmente é. Da verdade sobre por que eu não consigo tirar você da minha cabeça desde o primeiro dia que pisou nesta empresa. Isabel sentiu suas pernas fraquejarem. Ela estendeu a mão instintivamente, procurando apoio, e encontrou a borda da mesa de Alessandro. O mogno estava frio sob sua palma suada, uma âncora sólida em um mundo que subitamente parecia estar girando fora de controle. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ela, mais para si mesma que para ele. Você é o CEO. Eu sou ninguém. A expressão no rosto de Alessandro mudou instantaneamente. Em 3 passos rápidos, ele estava diante dela, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver as pequenas linhas de preocupação ao redor de seus olhos. Não diga isso. Sua voz era baixa, carregada de uma intensidade que fez Isabel se arrepiar. Nunca mais diga isso. Ele ergueu as mãos, moldando o rosto de Isabel entre suas palmas. O toque era firme, mas gentil, e ela se inclinou involuntariamente contra a carícia. Seus dedos eram longos, elegantes, com calos discretos que sugeriam que nem sempre havia vivido no mundo dos escritórios e reuniões executivas. Você quer saber quem você é? Alessandro perguntou, seus polegares traçando pequenos círculos nas bochechas de Isabel. Você é a mulher que trabalha até a madrugada porque se importa genuinamente com o resultado. Você é a única pessoa neste prédio que trata o segurança com o mesmo respeito que trata os diretores. Você é quem fica para ajudar quando alguém está sobrecarregado, mesmo que ninguém reconheça. Cada palavra era como um bálsamo em feridas que Isabel nem sabia que tinha. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas desta vez não eram de dor ou humilhação. Eram de algo que ela havia esquecido como se sentia. Esperança. Você me observou tanto assim? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Um sorriso tocou os lábios de Alessandro, transformando completamente seu rosto.
Observei você pegar café para a faxineira quando ela estava com gripe. Vi você ficar até tarde para terminar o trabalho de um colega que havia faltado. Notei como você sempre diz obrigada ao pessoal da limpeza, como cumprimenta o porteiro pelo nome. Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os dela. E vi como você nunca, nem uma vez, reclamou ou falou mal de alguém, mesmo quando tinham motivos de sobra. Isabel sentiu como se estivesse vendo a si mesma através dos olhos de outra pessoa pela primeira vez. Não como a forasteira insignificante que pensava ser, mas como alguém que importava, alguém que era vista. "Por que você nunca disse nada?" perguntou ela. Alessandro suspirou, suas mãos deslizando do rosto dela para seus ombros. "Porque eu não tinha certeza se você sentia, se haveria espaço para algo assim na sua vida. E porque eu sabia que se falasse alguma coisa, tudo mudaria. Para melhor ou para pior, mas mudaria para sempre." "E agora?" Isabel perguntou, surpreendida pela própria coragem. "O que mudou agora?" "Agora," Alessandro disse, se aproximando ainda mais. "Eu vi você sendo atacada injustamente. Vi tentarem destruir sua reputação, seu trabalho, seus sonhos. E percebi que não posso mais ficar em silêncio, assistindo o mundo te maltratar, quando você merece muito mais que isso." Ele se afastou ligeiramente, deixando suas mãos deslizarem pelos braços de Isabel até segurar suas mãos. "Venha comigo," disse ele, guiando-a até a janela. Do 25º andar, a cidade se estendia infinitamente. As luzes começavam a se acender enquanto o sol se punha, criando um mosaico dourado e prateado que tirava o fôlego. Isabel nunca havia visto São Paulo daquela perspectiva, não como um lugar intimidante e hostil, mas como algo majestoso e cheio de possibilidades. "Você vê isso?" Alessandro gesticulou em direção à vista. "Esta cidade, esta empresa, este mundo, eles não definem seu valor. Você define." Isabel olhou para ele, vendo não mais o CEO distante e inalcançável, mas um homem que de alguma forma havia enxergado nela algo que nem ela mesma sabia que existia. "Eu não sei como fazer isso," admitiu ela. "Não sei como parar de me sentir pequena, invisível." "Comece não indo embora," Alessandro disse, se virando para encará-la completamente. "Comece ficando e lutando. Comece acreditando que merece estar aqui tanto quanto qualquer outra pessoa." Isabel sentiu uma risada amarga escapar. "Depois do que aconteceu hoje, duvido que Márcia me deixe ficar." "Márcia não manda em mim," Alessandro disse, sua voz adquirindo um tom mais duro. "E depois da nossa conversa amanhã, duvido que ela continue causando problemas para você ou qualquer outra pessoa." A implicação por trás de suas palavras fez Isabel arregalar os olhos. "Você vai demitir ela?" "Vou dar a ela a mesma oportunidade que ela deu a você. Se ela conseguir explicar como um arquivo foi alterado sem deixar rastros digitais, talvez possamos conversar sobre uma segunda chance." Isabel sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase a derrubou. Pela primeira vez em meses, não se sentia como se estivesse afundando em areia movediça. "Obrigada," disse ela, sua voz quebrada de emoção. Obrigada." "Não me agradeça ainda," Alessandro respondeu, um sorriso travesso brincando em seus lábios. "Porque tenho uma proposta para você." Isabel inclinou a cabeça, curiosa e ligeiramente apreensiva. "Seja minha assistente direta," ele disse sem rodeios. "Trabalhe comigo, não para supervisores mesquinhos que não sabem reconhecer talento quando o veem na cara." A oferta atingiu Isabel como um raio. Isso é, você tem certeza? Eu não tenho experiência para..." "Você tem exatamente a experiência que eu preciso," Alessandro a interrompeu. "Honestidade, dedicação, a capacidade de ver além das aparências e fazer o que é certo, mesmo quando é difícil."
Isabel sentiu seu coração acelerar novamente, mas desta vez de excitação, não de medo. Era uma oportunidade além de seus sonhos mais loucos. Há uma condição, Alessandro acrescentou, se aproximando dela novamente. Qual? Isabel perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Alessandro ergueu a mão novamente, seus dedos traçando gentilmente a linha do maxilar de Isabel. Que você pare de se esconder, que você pare de se diminuir, que você seja exatamente quem é, sem pedir desculpas. Isabel fechou os olhos, se apoiando no toque dele. E se eu não souber como fazer isso? Então eu vou te lembrar. Alessandro sussurrou, sua voz rouca de emoção. Todos os dias, se for preciso. Quando Isabel abriu os olhos, encontrou Alessandro olhando para ela com uma expressão que fez seu estômago dar uma cambalhota. Era desejo, sim, mas também algo mais profundo. Algo que parecia promessa e proteção ao mesmo tempo. Isabel, ele disse seu nome como uma carícia. Você vai ficar. Pela primeira vez, desde que chegara a São Paulo, Isabel sentiu que verdadeiramente pertencia a algum lugar. Não porque alguém havia permitido que ela ficasse, mas porque alguém havia escolhido que ela ficasse. Sim, sussurrou ela, eu vou ficar. O sorriso que iluminou o rosto de Alessandro foi mais radiante que todas as luzes da cidade lá embaixo. Pela primeira vez, ela foi vista e amada. A proposta saiu dos lábios de Alessandro como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas para Isabel, cada palavra ressoou como música. Vamos jantar juntos, disse ele, ajeitando a gravata com um gesto casual que ela achou devastadoramente atraente. Longe daqui, longe de escritórios e hierarquias, apenas duas pessoas conhecendo uma a outra. Isabel sentiu seu coração disparar novamente. A sala, que momentos antes parecia um tribunal, agora se transformara em algo completamente diferente, um espaço carregado de possibilidades e promessas não ditas. Eu não sei se é apropriado, murmurou ela, suas antigas inseguranças tentando ressurgir como ervas daninhas teimosas. Apropriado para quem? Alessandro se aproximou, seus olhos nunca deixando os dela. Para a empresa? Para as pessoas que passaram meses te tratando como se fosse invisível? Ele fez uma pausa, deixando que as palavras se assentassem. Ou você está preocupada com o que eu posso pensar de você? A pergunta atingiu Isabel em cheio. Ela percebeu que sim, uma parte dela ainda tinha medo de decepcionar, de não estar à altura, de ser descoberta como uma fraude em um mundo ao qual não pertencia. Mas quando olhou para Alessandro, viu apenas interesse genuíno e algo que fez seu estômago se contrair de forma deliciosa. Um desejo ardente que ele não tentava esconder. Tenho medo de que você descubra que não sou tão interessante quanto pensa, admitiu ela, a vulnerabilidade tingindo sua voz. O sorriso que Alessandro lhe deu foi diferente de todos os outros, mais suave, mais íntimo, carregado de uma ternura que fez o peito de Isabel se apertar. Deixe-me ser o juiz disso, disse ele, estendendo a mão. Apenas uma noite. Se você não gostar, prometo que nunca mais mencionarei o assunto. Isabel olhou para a mão estendida como se fosse uma ponte sobre um abismo. Do outro lado, havia algo que sempre desejara, mas nunca achara que merecesse. Alguém que realmente havia, que escolhia sua companhia não por obrigação ou conveniência, mas por vontade própria. Ela respirou fundo, sentindo o perfume dele misturado com o aroma de couro dos móveis caros, e colocou sua mão na dele. O toque foi elétrico. Os dedos de Alessandro se fecharam ao redor dos seus com uma gentileza possessiva que fez ondas de calor subirem por seu braço. Perfeito, murmurou ele, levando a mão dela aos lábios e depositando um beijo suave em seus nós dos dedos. Você tem alguma preferência de comida? Qualquer coisa está bom para mim.
Isabel respondeu, ainda atordoada pela sensação dos lábios dele em sua pele. Conheço um lugar, disse Alessandro, pegando o paletó que estava pendurado no espaldar de sua cadeira. É pequeno, reservado. Fazem a melhor massa da cidade. Ele fez uma pausa, observando-a com atenção. A menos que prefira algo mais formal. Isabel balançou a cabeça rapidamente. Pequeno e reservado parece perfeito. A ideia de estar com ele em um ambiente íntimo, longe dos olhares curiosos e julgamentos do escritório, era mais atraente do que qualquer restaurante 5 estrelas. O elevador, desta vez, desceu em um silêncio carregado de expectativa. Isabel estava hiperciente de cada detalhe, a forma como Alessandro mantinha uma respeitosa distância, mas como seus olhos constantemente buscavam os dela no reflexo das portas espelhadas. O perfume masculino dele parecia mais intenso no espaço confinado, uma mistura de madeira e especiarias que fazia sua cabeça girar levemente. Na garagem, Alessandro a guiou até um carro que fez Isabel engolir em seco, um BMW preto elegante que parecia ter saído de uma revista. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto cavalheiresco que a fez corar. O interior era todo em couro bege claro, com detalhes em madeira que gritavam luxo discreto. Nervosa? Alessandro perguntou quando entrou do lado do motorista, notando como ela brincava com a alça da bolsa. Um pouco, Isabel admitiu. Isso tudo é muito novo para mim. Alessandro ligou o motor, que ronronou suavemente como um gato satisfeito. O que exatamente é novo? Sair para jantar ou sair comigo? A pergunta direta a fez olhar para ele e encontrou uma expressão divertida em seu rosto. Ambos, respondeu honestamente. Eu não costumo sair muito. E definitivamente nunca saí com alguém como você. Alguém como eu, Alessandro repetiu, manobrando o carro para fora da garagem. O que isso significa? Isabel sentiu suas bochechas esquentarem. Você sabe, bem-sucedido, confiante, acostumado com coisas boas. Eu sou apenas uma garota de cidade pequena que ainda está tentando descobrir como funciona tudo isso. Alessandro parou no semáforo e se virou para encará-la completamente. Isabel, você precisa parar de se diminuir. Você é uma mulher inteligente, dedicada, com um coração do tamanho do mundo. Isso não é apenas nada. O semáforo abriu, mas as palavras dele permaneceram no ar como uma promessa. Isabel sentiu algo se desfazer no peito, uma tensão que carregava há tanto tempo que havia esquecido como era respirar sem ela. O restaurante que Alessandro escolheu era exatamente como havia prometido. Pequeno, aconchegante, com luzes suaves e mesas dispostas com privacidade. Não era luxuoso no sentido ostentatório, mas havia uma elegância discreta em cada detalhe, desde as toalhas de linho até as velas que piscavam gentilmente em castiçais de vidro. Senhor Andrade, o proprietário, um homem de meia-idade com sotaque italiano marcante, os recebeu com entusiasmo genuíno. Que prazer tê-lo conosco novamente. E esta deve ser a senhora especial sobre quem o senhor falou. Isabel arregalou os olhos, surpresa. Alessandro havia falado sobre ela para outras pessoas? Ele notou sua expressão e sorriu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Giuseppe, esta é Isabel. Isabel, este é Giuseppe. Ele faz a melhor comida italiana fora da Itália. Giuseppe os levou até uma mesa no canto, próxima a uma janela, que dava para um pequeno jardim, iluminado por luzes de fada. Era romântico sem ser exagerado, íntimo sem ser claustrofóbico. Isabel se sentou, ainda processando o fato de que Alessandro havia planejado aquilo. Havia pensado nela o suficiente para reservar uma mesa e falar sobre ela com outras pessoas. Você vem aqui frequentemente? Perguntou ela quando Giuseppe se afastou para buscar o cardápio. Algumas vezes,
Alessandro respondeu, apoiando os cotovelos na mesa e se inclinando ligeiramente em sua direção. Giuseppe é da mesma região da Itália que meus avós. Este lugar me lembra da cozinha da minha nona. A informação pessoal surpreendeu Isabel. Você é italiano? Por parte de pai. Minha família imigrou para o Brasil quando meu pai era criança. Ele construiu a empresa do zero, com as próprias mãos. Alessandro sorriu, mas havia uma nota de melancolia em sua voz. Ele sempre dizia que o sucesso não valia nada se você não tivesse alguém para compartilhar. E você tem? Isabel perguntou suavemente. Alguém para compartilhar. Alessandro a encarou por um longo momento, seus olhos escuros refletindo a luz das velas. Até hoje não. Sempre estive muito ocupado construindo, crescendo, provando que merecia o legado que meu pai deixou. Ele fez uma pausa. Mas ultimamente venho pensando que talvez ele estivesse certo. Que talvez eu esteja perdendo a parte mais importante. O garçom chegou com o cardápio, interrompendo o momento, mas a tensão entre eles permaneceu. Isabel fingiu estudar as opções, mas estava mais interessada em observar Alessandro discretamente. A forma como ele gesticulava quando falava, como seus olhos se iluminavam quando sorria, como ele parecia genuinamente interessado em cada palavra que saía de sua boca. Me conte sobre sua cidade, Alessandro disse depois que fizeram os pedidos. Como era crescer lá? Isabel hesitou por um momento, depois decidiu ser completamente honesta. Pequena, todo mundo conhece todo mundo. Eu trabalhava na biblioteca municipal e dava aulas particulares para crianças. Era seguro, mas também limitado. Eu sempre sonhei com algo maior, mais desafiador. E sua família? Eles apoiaram sua mudança para São Paulo? Minha mãe ficou preocupada, mas entendeu. Meu pai morreu quando eu era adolescente, então sempre fomos só nós duas. Ela me ensinou que mulher tem que ser forte, independente. Isabel sorriu. Acho que ela ficaria orgulhosa em saber que estou jantando com o CEO da empresa onde trabalho. Eu gostaria de conhecê-la, Alessandro disse. E havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração de Isabel acelerar. A comida chegou. Risoto de fungo para ela, ossobuco para ele, e eles comeram conversando sobre tudo e nada. Alessandro a fez rir com histórias de seus primeiros dias como CEO, quando ainda estava aprendendo a navegar no mundo corporativo. Isabel se surpreendeu compartilhando memórias da infância, sonhos que havia guardado por anos, medos que nunca havia admitido para ninguém. Você se arrepende de ter vindo para São Paulo? Alessandro perguntou quando terminaram a sobremesa. Isabel pensou por um momento, saboreando o gosto doce do tiramisu que ainda estava em sua boca. Até hoje de manhã eu diria que sim. Mas agora, ela olhou para ele, vendo não o homem poderoso e intimidante que havia imaginado, mas alguém que também havia lutado, que também havia se sentido sozinho. Agora acho que tudo valeu a pena. O sorriso que Alessandro lhe deu foi devastador. Estou feliz em ouvir isso. Na volta, o carro estava silencioso, mas era um silêncio confortável. Isabel observava as luzes da cidade passarem pela janela, sentindo-se mais viva do que se sentia há meses. Quando Alessandro parou em frente ao seu prédio, ela sentiu uma pontada de decepção. Não queria que a noite terminasse. Isabel! Alessandro disse suavemente, fazendo-a se virar para ele. Obrigado por aceitar meu convite. Há muito tempo não me sentia tão bem. Eu que deveria agradecer, Isabel respondeu. Por tudo, por me defender, por me ver, por esta noite. Alessandro estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto, exatamente como havia feito no escritório. Mas desta vez, o toque veio carregado de algo mais. Promessa, desejo, possibilidade. Você não é invisível, murmurou ele. Você é impossível de ignorar.
Ela não sabia que corava tanto, até aquele toque. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Isabel já estava acordada há 1 hora, olhando para o teto com um sorriso que não conseguia conter. A noite anterior parecia um sonho dourado que ela temia que desaparecesse com a luz do dia. Levantou-se com uma energia que não sentia há meses, escolhendo com cuidado uma blusa azul que realçava seus olhos e uma saia que a fazia se sentir confiante. O espelho do banheiro refletiu uma versão de si mesma que mal reconhecia. Havia um brilho em seus olhos, uma cor rosada nas bochechas que não vinha de maquiagem, mas de algo muito mais profundo. Esperança. Pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, não estava indo para o trabalho com o estômago embrulhado de ansiedade. O 25º andar estava movimentado quando ela chegou. Helena, a assistente de Alessandro, a recebeu com um sorriso que parecia genuinamente caloroso. Isabel, que bom vê-la. O senhor Andrade está esperando você na sala de reuniões menor. Café? Por favor. Isabel respondeu, ainda se acostumando com a ideia de ser tratada com cortesia naquele ambiente. A sala de reuniões menor era um espaço elegante com vista para a cidade, mas mais aconchegante que o escritório principal de Alessandro. Quando ela entrou, ele levantou os olhos dos documentos espalhados na mesa e o sorriso que lhe dirigiu fez seu coração disparar exatamente como na noite anterior. Bom dia, disse ele, sua voz carregada de calor. Dormiu bem? Melhor do que tenho dormido há meses, Isabel admitiu, sentindo o rubor subir às suas bochechas. E você? Também. Alessandro se levantou e caminhou até ela, parando próximo o suficiente para que ela sentisse o perfume familiar que havia memorizado na noite anterior. Pronta para começar sua nova vida. Antes que Isabel pudesse responder, a porta se abriu e Márcia entrou como uma tempestade. Sua expressão era de fúria mal contida e seus olhos brilhavam com uma raiva que fez Isabel instintivamente dar um passo para trás. Mas Alessandro se moveu sutilmente, posicionando-se entre elas. Márcia, sua voz era gelo puro, pontual como sempre. Alessandro, o que significa isso? Márcia gesticulou na direção de Isabel como se ela fosse algo desagradável. Por que esta funcionária está aqui em cima, depois do desastre que ela causou ontem? Sente-se, Alessandro disse, sua voz não admitindo discussão. Temos muito o que conversar. Márcia se sentou rigidamente na cadeira, suas unhas vermelhas tamboriloando impaciente na superfície da mesa. Isabel permaneceu de pé, incerta, até que Alessandro gesticulou para que ela se sentasse ao seu lado. A proximidade física dele lhe dava força, como se parte de sua confiança estivesse sendo transmitida através do ar que compartilhavam. Ontem, Alessandro começou, colocando uma pasta sobre a mesa. Houve um incidente com o projeto Millennium. Um erro que, segundo você, foi causado por negligência da Isabel. Exato, Márcia disse triunfante. 3 milhões de diferença, incompetência total. Alessandro abriu a pasta e retirou várias folhas. Interessante, porque eu passei a noite analisando os logs do servidor. Quer ver algo fascinante? Ele deslizou uma folha na direção de Márcia. O arquivo original foi modificado às 7h30 da manhã de ontem, por alguém com acesso administrativo. O rosto de Márcia empalideceu visivelmente. Isso não prova nada. Talvez ela tenha alterado... Isabel chegou às 8 horas. Alessandro interrompeu friamente. Temos registro do crachá dela. E o IP da modificação. Rastreamos até seu computador, Márcia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel sentiu como se estivesse assistindo a um iceberg afundar. Lento, inevitável, devastador. Márcia abriu e fechou a boca várias vezes, procurando por palavras que não vinham.
Você tem 30 segundos para me explicar por que sabotou o trabalho de uma funcionária. Alessandro continuou, sua voz cada vez mais fria. E sugiro que seja uma explicação muito, muito boa. Márcia se endireitou na cadeira, tentando recuperar alguma dignidade. Ela não pertence aqui. Qualquer pessoa pode ver isso. É uma questão de padrões da empresa. Padrões? Alessandro repetiu, sua voz perigosamente baixa. Que padrões exatamente? Você sabe do que estou falando, Márcia disse, lançando um olhar de desprezo para Isabel. Ela não tem o refinamento necessário, não tem a educação, o background. Os clientes esperam um certo nível. Isabel sentiu como se tivesse levado um tapa. Todas as inseguranças que a noite anterior havia começado a curar voltaram com força total. Ela realmente não pertencia ali. Era exatamente o que sempre temera, uma impostora em um mundo que não era seu. Mas então, Alessandro se levantou, e a fúria em sua expressão era tão intensa que fez Márcia se encolher na cadeira. Está despedida, disse ele, cada palavra carregada de uma autoridade absoluta. Limpe sua mesa e saia do prédio, agora. Você não pode, Márcia começou. Posso e estou fazendo. Alessandro caminhou até a porta e a abriu. Segurança a acompanhará até sua mesa. Qualquer tentativa de retaliação contra Isabel ou qualquer outro funcionário resultará em ação legal. Márcia se levantou tremendo de raiva. Ao passar por Isabel, sussurrou baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Isso não vai durar. Ele vai se cansar de brincar de Cinderela. As palavras cortaram fundo, mas antes que Isabel pudesse reagir, Alessandro já havia chamado a segurança. Márcia saiu escoltada, sua dignidade em frangalhos, deixando para trás apenas o eco de seus saltos e o perfume forte que sempre usava. Quando a porta se fechou, Isabel se levantou abruptamente. Eu preciso ir, disse ela, sua voz trêmula. Isso não está certo. Talvez ela tenha razão. Talvez eu realmente não. Pare. A voz de Alessandro era gentil, mas firme. Ele se aproximou dela, suas mãos encontrando seus ombros. Não deixe as palavras venenosas dela envenenar você também. Mas, e se ela estiver certa? Isabel perguntou, lágrimas ameaçando transbordar. E se eu realmente não pertencer aqui? E se você se cansar de tentar me transformar em algo que não sou? Alessandro a segurou pelo queixo, forçando-a a olhar em seus olhos. Isabel, escute-me com muita atenção. Você não precisa se transformar em nada. Você já é perfeita exatamente como é. Mas eu não tenho MBA, não venho de família rica, não sei usar os garfos certos. Você tem algo infinitamente mais valioso, Alessandro interrompeu. Você tem caráter, integridade, compaixão. Você acha que essas coisas podem ser compradas ou ensinadas em universidades caras? Isabel sentiu algumas lágrimas escaparem, mas desta vez não eram de tristeza. Por que você está fazendo isso por mim? Porque, Alessandro disse, limpando suas lágrimas com os polegares, você me lembra por que comecei tudo isso. Meu pai não tinha educação formal, não falava português direito quando chegou aqui, mas ele tinha visão e trabalho duro, exatamente como você. Ele se afastou ligeiramente, mas manteve as mãos em seus ombros. Márcia representa tudo que está errado com o mundo corporativo. Elitismo, preconceito, a ideia de que valor humano pode ser medido por sobrenomes ou códigos postais. Sua voz se tornou mais intensa. Você representa tudo que está certo. Meritocracia real, baseada em caráter e competência. Isabel se sentiu mais centrada, mais forte. O que acontece agora? Agora, Alessandro sorriu, você começa a trabalhar como minha assistente direta. Vamos mostrar a este lugar como as coisas devem ser feitas. O resto da manhã passou como um furacão. Alessandro a apresentou aos diretores principais.
explicou suas novas responsabilidades, mostrou-lhe sistemas e processos que ela nunca havia visto. Era estimulante e aterrorizante ao mesmo tempo. Na hora do almoço, eles desceram para a cantina executiva. Isabel nunca havia estado lá. Era um ambiente sofisticado, reservado para a alta gerência. Quando entraram juntos, as conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para eles, curiosos, especulativos. Ignore, Alessandro murmurou em seu ouvido. Eles vão se acostumar. Mas enquanto eles se sentavam em uma mesa próxima à janela, Isabel podia ouvir os sussurros começando como um zumbido baixo ao redor deles. Quem é ela? O que aconteceu com Márcia? Ela não trabalhava lá embaixo? Alessandro deve ter notado seu desconforto, porque se levantou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi total. Quando ele falou, sua voz carregou facilmente por toda a sala. Quero apresentar a vocês Isabel, minha nova assistente direta, disse ele, sua mão encontrando as costas dela em um gesto de apoio. Ela é uma das pessoas mais competentes e dedicadas que já tive o prazer de conhecer. Espero que a tratem com o mesmo respeito que demonstrariam a qualquer membro da equipe sênior. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala. E se alguém tiver algum problema com isso, fiquem à vontade para discutir comigo pessoalmente. O silêncio continuou por mais alguns segundos. Depois, as conversas recomeçaram gradualmente. Mas Isabel notou que agora os olhares eram diferentes, ainda curiosos, mas respeitosos. Alessandro havia estabelecido claramente sua posição, e ninguém era idiota o suficiente para desafiar o CEO publicamente. Obrigada, Isabel sussurrou quando ele se sentou novamente. Não me agradeça, Alessandro respondeu, cortando seu sanduíche. Me prove que eu estava certo. Isabel sorriu, sentindo uma determinação que não conhecia há anos. Pode apostar que vou. A sala ficou em silêncio, mas o coração dela gritava. 3 meses haviam se passado desde aquele dia que mudara tudo. Isabel olhava pela janela do 25º andar, observando a cidade acordar sob os primeiros raios de sol. Não era mais a mesma mulher que um dia entrara naquele prédio, carregando inseguranças como pedras nos ombros. Agora, ela caminhava pelos corredores com a confiança de quem havia provado seu valor não apenas uma, mas dezenas de vezes. Bom dia, Isabel. A voz de Alessandro atrás dela fez seu coração acelerar, como sempre acontecia. Alguns sentimentos nunca mudavam, independente de quanto tempo passasse. Bom dia, respondeu ela, se virando para encará-lo. Mesmo depois de meses trabalhando juntos, ele ainda tinha o poder de fazer seu estômago dar piruetas com apenas um olhar. Hoje havia algo diferente em sua expressão, uma tensão que ela havia aprendido a reconhecer. Temos novidades, Alessandro disse, gesticulando para que ela se sentasse na mesa de reuniões que haviam instalado em sua sala. A Corporação Martinez quer nos contratar para um projeto de expansão internacional. 50 milhões de reais. Isabel arregalou os olhos. Era o maior contrato que a empresa já havia recebido. Isso é incrível. Parabéns, Alessandro. Há um porém, ele continuou, sua expressão ficando mais séria. Eles querem você como gerente de projeto. As palavras levaram alguns segundos para se registrar na mente de Isabel. Quando finalmente compreendeu o que ele havia dito, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mas isso não faz sentido. Por que eles me queriam especificamente? Alessandro se aproximou, suas mãos encontrando os ombros dela, um gesto que havia se tornado familiar e sempre a tranquilizava. Porque o Word viaja rápido no mundo corporativo. Suas apresentações nas últimas reuniões causaram impressão. O jeito como você reestruturou o projeto Millennium depois de tudo que aconteceu. Eles querem alguém com sua visão estratégica. Isabel sentiu uma mistura de orgulho e terror. Mas isso significaria...
2 anos na Europa, Barcelona, Londres, Paris, montando escritórios, treinando equipes, implementando sistemas. Alessandro fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. É a oportunidade da sua vida profissional, Isabel. O tipo de experiência que normalmente leva décadas para conseguir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabel podia ouvir seu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio de parede, o murmúrio distante do trânsito lá embaixo. Era tudo que sempre sonhara. Reconhecimento internacional. A chance de provar que uma garota de cidade pequena podia conquistar o mundo. Mas então olhou para Alessandro e viu algo em seus olhos que fez seu peito se apertar. Medo. Ele estava com medo de perdê-la. "O que você acha que eu deveria fazer?" perguntou ela suavemente. Alessandro se afastou, caminhando até a janela onde ela havia estado momentos antes. Suas costas estavam tensas sob o terno impecavelmente cortado. "Acho que você deveria aceitar", disse ele, mas sua voz carregava uma dor que tentava esconder. "Seria egoísmo da minha parte te pedir para recusar uma oportunidade dessas." Isabel se levantou e caminhou até ele. Podia ver o reflexo dos dois no vidro. Ela pequena ao lado de sua altura imponente, mas de alguma forma pareciam se completar. "E se eu não quiser ir?" "Não diga isso", Alessandro respondeu, se virando para encará-la. "Não tome uma decisão baseada no que há entre nós. Sua carreira é importante demais." "E o que há entre nós?" Isabel perguntou, finalmente verbalizando a pergunta que dançava entre eles há meses. "O que somos nós, Alessandro?" Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando com algo interno. Quando os abriu novamente, a intensidade lá era de tirar o fôlego. "Você sabe o que você é para mim." "Não, eu não sei", Isabel respondeu, se aproximando mais. "Você nunca disse, nós jantamos juntos, trabalhamos juntos, você me olha como se... Mas nunca falamos sobre isso, sobre nós." Alessandro estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. "Porque eu tinha medo", admitiu. "Medo de que se verbalizasse, de que tornasse real. Você fugisse. Você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir algo além de ambição e responsabilidade." O coração de Isabel disparou. "E o que você sente?" "Sinto que você é a melhor parte do meu dia", Alessandro disse, sua voz rouca de emoção. "Sinto que quando você sorri, o mundo faz sentido. Sinto que sem você, tudo isso..." Ele gesticulou para o escritório ao redor. "Não vale nada." Isabel sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Alessandro, mas também sinto", ele continuou, "que você merece o mundo. E se ficar aqui comigo, você estará se limitando. Você é jovem, brilhante, tem todo o futuro pela frente. Eu não posso ser o motivo para você não alcançar seu potencial máximo." "E se meu potencial máximo incluir você?" Isabel perguntou, colocando sua mão sobre a dele, que ainda tocava seu rosto. "E se o que eu quero não for conquistar o mundo sozinha, mas construir algo aqui, com você?" Alessandro a encarou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. "Isabel, você tem certeza? Porque se escolher isso, eu não vou deixar você se arrepender. Eu vou amar você com tudo que tenho, proteger você de qualquer coisa que tente machucá-la." A palavra amar pairou no ar entre eles como uma promessa sagrada. Isabel sentiu como se seu coração fosse explodir de tanta emoção. "Eu escolho você", sussurrou ela. "Escolho nós. Eu não preciso conquistar o mundo porque já encontrei minha casa." O sorriso que iluminou o rosto de Alessandro foi mais brilhante que o sol que entrava pela janela. Ele a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isabel afundou no abraço, sentindo o cheiro familiar dele, a solidez de seu corpo, a forma como se encaixavam perfeitamente.
Tem certeza? Alessandro murmurou contra seus cabelos. Europa, Isabel. Escritórios em Paris, seu nome em placas douradas. Isabel se afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. Sabe o que eu quero ver em uma placa dourada? Nossos nomes, juntos. Andrade em Isabel ou talvez apenas Isabel Andrade. A sugestão fez Alessandro rir. Um som rico e profundo que ela sentiu reverberando em seu próprio peito. Está me pedindo em casamento, senhorita? Isabel? Talvez, ela respondeu com um sorriso travesso. Ou talvez esteja apenas dizendo que o futuro que quero construir inclui você em cada página. Então vamos ligar para a Corporação Martinez, Alessandro disse, beijando sua testa gentilmente. E vamos dizer que nossa melhor gerente de projetos está muito ocupada criando algo revolucionário aqui no Brasil. Isabel se sentiu mais leve que ar. Pela primeira vez na vida, havia escolhido o coração sobre a ambição e descobrira que às vezes a maior conquista não é escalar a montanha mais alta, mas encontrar alguém disposto a escalar ao seu lado. Há uma coisa que preciso fazer primeiro, disse ela, se afastando dos braços dele. O quê? Isabel caminhou até a mesa, pegou o telefone e discou um número que sabia de cor. Quando a voz familiar atendeu do outro lado, seu sorriso se alargou. Mãe? Sou eu. Tenho novidades para contar. Grandes novidades. Ela olhou para Alessandro, que a observava com uma expressão de adoração pura. Lembra daquele homem especial que mencionei? Bem, acho que você vai gostar dele. Alessandro se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços enquanto ela falava com a mãe. Isabel se apoiou contra ele, sentindo-se completa pela primeira vez na vida. Não precisava de Barcelona ou Paris para provar seu valor. Havia encontrado algo muito mais raro e precioso. Alguém que a via não como um projeto a ser melhorado, mas como a pessoa perfeita que sempre foi. Quando posso conhecer esse rapaz? A voz da mãe chegou através do telefone, carregada de curiosidade e aprovação. Isabel olhou para Alessandro, que sussurrou qualquer hora em seu ouvido. Que tal no próximo fim de semana? Acho que vocês vão se entender muito bem. Quando desligou o telefone, Alessandro a girou em seus braços, fazendo-a rir. Então é oficial? Você escolhe ficar? Eu escolho você, Isabel repetiu, suas mãos encontrando o rosto dele. Escolho nós. Escolho construir algo que valha mais que qualquer contrato internacional. E eu escolho amar você para sempre, Alessandro disse, aproximando seu rosto do dela. Se você me deixar. Para sempre soa perfeito, Isabel sussurrou contra seus lábios. Quando se beijaram, foi com a promessa de todos os amanhãs que viriam. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, cheia de pessoas buscando seus lugares no mundo. Mas ali, no 25º andar, duas almas haviam encontrado exatamente onde pertenciam, nos braços uma da outra. Amor é quando a liberdade encontra abrigo. 6 meses depois, a Corporação Andrade estava irreconhecível. Os corredores que antes ecoavam com fofocas maliciosas, agora reverberavam com o som de equipes colaborativas. Isabel havia implementado um programa de mentoria que conectava funcionários experientes com novatos, garantindo que ninguém mais se sentisse perdido ou invisível como ela um dia se sentira. A festa de fim de ano estava em pleno andamento no salão principal da empresa. Luzes douradas pendiam do teto como estrelas capturadas, e o aroma de canapés gourmet se misturava com o perfume das funcionárias que riam e conversavam animadamente. Isabel observava tudo de uma mesa discreta, vestindo um vestido azul marinho que Alessandro havia escolhido especialmente para ela. Nervosa? A voz familiar de Helena, que se tornara uma amiga próxima, a tirou de seus pensamentos. Um pouco, Isabel admitiu, ajeitando a pulseira delicada que usava no pulso. Ainda é estranho ser o centro das atenções.
Você merece cada olhar de admiração, Helena disse, sentando-se ao lado dela. Sabe quantas meninas da empresa me procuraram pedindo conselhos de carreira? Você se tornou um símbolo, Isabel. A prova de que competência e caráter valem mais que sobrenomes. Isabel sorriu, mas seus olhos procuravam automaticamente por Alessandro na multidão. Ele estava próximo ao palco, conversando com alguns investidores, mas mesmo de longe ela podia sentir sua presença como um campo magnético. Nos últimos meses, seu relacionamento havia florescido de forma que ela nunca imaginara possível. Trabalhavam juntos durante o dia com profissionalismo impecável, mas à noite e nos fins de semana eram simplesmente Alessandro e Isabel. Duas pessoas que haviam encontrado no outro sua metade perdida. Atenção, pessoal! A voz de Alessandro ecoou pelo microfone, fazendo toda a festa se aquietar. Ele estava no pequeno palco montado para a ocasião, devastadoramente elegante em seu smoking preto. Antes de continuarmos a celebração, gostaria de dizer algumas palavras sobre este ano. Isabel sentiu seu coração acelerar. Eles haviam planejado usar a festa para anunciar algumas mudanças na empresa, mas algo na expressão de Alessandro a deixou inquieta. Havia uma intensidade em seus olhos que ela reconhecia, mas desta vez carregada de uma energia diferente. Este foi um ano de transformações. Alessandro continuou, seus olhos vasculhando a multidão até encontrar os dela. Quando seus olhares se cruzaram, o resto do mundo pareceu desaparecer. Aprendemos que o verdadeiro valor de uma empresa não está em seus números ou em sua reputação, mas nas pessoas que a compõem. Aplausos educados ecoaram pelo salão, mas Isabel mal os ouviu. Alessandro havia descido do palco e caminhava em sua direção com passos deliberados, como um predador elegante se aproximando de sua presa. Mas em seus olhos havia algo que fez o estômago dela dar uma cambalhota, vulnerabilidade misturada com determinação. Isabel, ele disse quando chegou à sua mesa estendendo a mão. Você poderia vir aqui, por favor? O salão inteiro se virou para olhar. Isabel sentiu suas bochechas esquentarem, mas colocou sua mão na dele. O toque familiar a tranquilizou instantaneamente, como sempre acontecia. Alessandro a guiou até o centro do salão, onde um círculo natural se formou ao redor deles. Há 8 meses, Alessandro disse, sua voz carregando facilmente pelo salão silencioso. Uma mulher entrou em nossa empresa. Ela era pontual, dedicada, silenciosa. Muitos de vocês nem notaram sua presença inicialmente. Isabel sentiu o rosto queimar. Ser o centro das atenções ainda a deixava desconfortável, especialmente quando Alessandro falava sobre seus primeiros dias difíceis. Mas eu notei, Alessandro continuou, seus olhos nunca deixando os dela. Notei como ela tratava cada tarefa com cuidado, como ajudava os outros sem esperar reconhecimento, como permanecia forte mesmo quando era tratada injustamente. O silêncio no salão era absoluto. Isabel podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o peso de 200 pares de olhos sobre ela, mas a única coisa que realmente importava era o homem à sua frente, falando sobre ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isabel, Alessandro disse, sua voz ficando mais suave, mais íntima, você me ensinou que liderança verdadeira não é sobre poder ou autoridade. É sobre ver o melhor nas pessoas e ajudá-las a brilhar. Ele soltou sua mão e, para o completo choque de Isabel, se ajoelhou ali mesmo no meio do salão. Um murmúrio coletivo de surpresa ecoou pela multidão, mas Alessandro parecia completamente alheio a tudo, exceto ela. Você me ensinou que o sucesso não vale nada se não tiver alguém especial para compartilhar, continuou ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. E você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você.
As pernas de Isabel fraquejaram. Ela colocou a mão na boca, lágrimas já começando a se formar em seus olhos. Ao redor deles, ela podia ouvir suspiros abafados e sussurros emocionados, mas tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta. Alessandro abriu a caixa, revelando um anel que tirou o fôlego de Isabel. Não era ostensivo ou exagerado, mas elegante e atemporal. Exatamente como ela havia sonhado quando era pequena. Um solitário perfeito que brilhava sob as luzes douradas, como uma promessa capturada em cristal. Isabel, Alessandro disse, sua voz trêmula de emoção. Você transformou não apenas esta empresa, mas toda a minha vida. Fez-me lembrar por que comecei tudo isso. Fez-me acreditar novamente que algumas coisas valem mais que dinheiro ou poder. Isabel estava chorando abertamente agora, lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas. Ao redor deles, podia ver funcionários emocionados, alguns também com lágrimas nos olhos. Helena estava sorrindo radiante. O pessoal da limpeza, que Isabel sempre cumprimentava, aplaudia discretamente no fundo. Você quer passar o resto da vida comigo? Alessandro perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente via. Quer construir um futuro onde possamos ser não apenas parceiros de negócios, mas parceiros de vida? Isabel olhou para o homem ajoelhado à sua frente, poderoso, bem-sucedido, respeitado por centenas de pessoas, e viu apenas Alessandro. O homem que a havia enxergado quando ela era invisível, que a havia defendido quando foi atacada, que a havia amado quando ela não conseguia amar a si mesma. Sim, ela sussurrou, sua voz quebrada de emoção. Sim, eu quero. O sorriso que iluminou o rosto de Alessandro poderia ter competido com as luzes de toda a cidade. Ele deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam ligeiramente, depois se levantou e a tomou em seus braços, girando-a no ar enquanto o salão explodia em aplausos e gritos de alegria. Quando a colocou de volta no chão, Alessandro moldou o rosto de Isabel entre suas mãos. Eu te amo, disse ele, as palavras carregadas de todas as emoções que havia guardado por meses. Te amo desde o primeiro dia, te amo por quem você é e vou te amar por toda a eternidade. Eu também te amo, Isabel respondeu, se apoiando nos braços dele. Te amo por me fazer acreditar que eu valia a pena ser amada. Quando se beijaram, foi com a promessa de todos os amanhãs que viriam. Ao redor deles, a festa continuou com energia renovada, mas para Isabel e Alessandro existia apenas aquele momento, o começo oficial de uma vida que já haviam começado a construir juntos. Horas depois, quando a festa finalmente terminou e o salão se esvaziou, eles permaneceram abraçados, próximos às janelas que davam vista para a cidade. Isabel observava seu anel brilhar sob a luz da lua, ainda mal acreditando que tudo aquilo era real. Tem algum arrependimento? Alessandro perguntou suavemente, beijando seus cabelos. Isabel pensou na oferta da Corporação Martinez, nas oportunidades internacionais que havia deixado passar, nos caminhos não trilhados. Depois olhou para o homem que segurava, para a empresa que haviam transformado juntos, para o futuro que se estendia à frente deles, cheio de possibilidades. Nenhum, disse ela com convicção absoluta. Esta é exatamente a vida que quero. Mesmo que signifique ser conhecida para sempre como a Cinderela corporativa? Alessandro perguntou com um sorriso travesso. Isabel riu, o som ecoando pelo salão vazio. Prefiro ser conhecida como a mulher que encontrou seu príncipe verdadeiro em um escritório no 25º andar. E eu, Alessandro disse, a puxando para mais perto, prefiro ser conhecido como o homem que teve sorte suficiente para reconhecer uma rainha quando ela passou por sua porta. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo eterno, cheia de pessoas buscando seus lugares no mundo.
Mas ali, nas alturas de São Paulo, duas almas haviam encontrado não apenas amor, mas propósito. Não apenas paixão, mas parceria. Não apenas felicidade, mas completude. Ela não pediu mais demissão, ela pediu amor e foi contratada pela vida.